Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês 2 capítulos, Jeremias 45, é bem curtinho, e Jeremias 46. Esses 2 capítulos vão nos mostrar uma mensagem a Baruque. Baruque foi um escriba que escreveu as palavras ditadas pelo profeta Jeremias, conforme as revelações do Senhor foram dadas ao profeta Jeremias. Por um longo período, por vários capítulos, nós vemos que Baruque foi um parceiro ministerial para Jeremias. Ele também participou das angústias, dos sofrimentos do profeta Jeremias ao anunciar uma mensagem do Senhor para um povo que não os queria ouvir e descobrir a realidade de que o que estava prestes a acontecer à sua terra não era nada bom, porque as iniquidades, as impiedades daquele povo haviam já ultrapassado o limite que Deus havia colocado. Nós vamos ver como mesmo assim Baruque recebe uma promessa de bênção, apesar das dificuldades que viriam. O Senhor menciona a Baruque que ele poderia estar tranquilo, porque onde quer que ele fosse, ele desfrutaria vida e seria abençoado. Logo em seguida, o capítulo 46 mostra o contrário. O Egito, que era uma nação próspera, uma nação verdejante, cheia de riqueza e de prosperidade, estava prestes a ser destruído pelo Nabucodonosor e o exército da Babilônia. Esse capítulo me lembra muito o que vemos em Gênesis 13, quando Abraão e Ló, após uma desavença entre os seus pastores, precisam se separar, porque os rebanhos haviam crescido muito e Abraão e Ló precisam se separar, mas Deus abençoa Abraão onde quer que ele vai, enquanto Ló, que escolhe ir para a região do Vale do Jordão, Gênesis 13 diz que aquela era uma região próspera, verde, como o Egito. Ló vai para aquela região e nós sabemos o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, onde Ló tem que fugir com a sua família porque Deus estava prestes a destruir e de fato destruiu aquela região chamada Sodoma e Gomorra. Então vamos meditar hoje com as leituras de 45 e 46 de Jeremias. E ao final dessa leitura nós queremos também orar pela sua vida e sua família. Amém. Pai, vem trazendo, Senhor, nós te amamos, te adoramos e pedimos, traga a revelação da Tua palavra para nós, que nós possamos, Pai, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir a Tua palavra. Tira de nós todo endurecimento de coração, tira de nós tudo aquilo que impede, Pai, de percebermos a Tua presença, de percebermos o Teu amor, de percebermos, Pai, a Tua mão poderosa nos guiando, Pai, nos pegando pela mão e nos conduzindo aos Teus caminhos. Então fale conosco nesse dia e abençoa cada um de nós, Pai, durante esse tempo devocional. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então, Jeremias 45. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse. Observe que o livro de Jeremias, como já mencionamos, não está organizado de forma cronológica. Nós já lemos um pouco sobre a ida do povo para a Babilônia e alguns para o Egito. Isso aqui aconteceu um pouco antes, durante o reinado de Jeoaquim, o 2º rei, durante o reinado em que Jeremias profetizou. E Baruque, como escriba, escrevia, redigia essas profecias no rolo, conforme Jeremias ia ditando a eles. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me te dizer, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida aonde quer que você vá. Então, que é uma promessa de vida para ele, ainda que estariam tendo tempos difíceis, Deus está prometendo que ele estaria com ele, que ele daria proteção a ele aonde quer que ele estivesse. Sim, essa foi a escolha
do patriarca Abraão. Ele não olhou para a terra que parecia mais verde, ele não usou de estratégias humanas para desfrutar da bênção do Senhor. Ele creu no Senhor, diz Gênesis 12, e isso lhe foi confiado como justiça, como necessário para Abraão ter um relacionamento com Deus, e como diz Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor que nos enriquece não acrescenta dores. Foi essa bênção que Abraão escolheu, e onde quer que ele ia, ele avançava vendo Deus prosperando a sua vida, a sua família, avançando as boas promessas de Deus para com ele, enquanto Ló, seu sobrinho, escolheu coisas especiais. Exatamente o que Jeremias está dizendo da parte do Senhor a Baruque: não busque coisas especiais, não vá pelas notícias, não vá por aquilo que aos seus olhos parecem bons, porque aquilo que nós vemos é transitório, mas o que nós não vemos é eterno. Amém. Simplesmente permaneça, mesmo em momentos difíceis, mesmo em circunstâncias adversas, permaneça fiel ao Senhor, como Baruque foi fiel no ministério com Jeremias, de escrever e compartilhar as palavras. Baruque não apenas escreveu, mas ele também foi ler as palavras das profecias do profeta Jeremias, quando Jeremias estava preso. Nós lemos na semana passada. E a promessa de Jeremias, vinda da palavra do Senhor a Baruque, é de que onde quer que ele fosse, Baruque iria viver, Baruque desfrutaria a bênção do Senhor. Jeremias 46 é uma mensagem acerca do Egito. Diz assim: essa é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Então agora vai começar uma série nos próximos dias também de mensagens de Deus falando sobre o juízo dele em diferentes nações que até mesmo oprimiam o povo de Deus no passado. Sim, e à medida em que essas mensagens são mensagens de julgamento sobre as nações, observe também que existe aqui uma promessa de restauração para o povo de Israel, que mesmo sendo espalhado por essas nações, seria trazido de volta a Jerusalém, a região de Judá, aonde Israel se tornaria uma bênção para todas as nações. Então essas mensagens agora de Jeremias 46 até o capítulo 52 vão nos mostrar julgamento do Senhor sobre as nações ao redor, mas também promessas de restauração para o povo de Israel. Então aguenta firme nessa finalização da nossa leitura de Isaías, de Jeremias. Se você chegou até aqui conosco, ainda que são palavras duras, Deus mostrando, mas mostrando que Deus é um Deus justo. Ainda que parece que esse povo, eles estavam prosperando, eles eram fortes, Deus sempre mostra que a força verdadeira vem dele e que nós não podemos estar baseando nas coisas que nós vemos, como o Tiago disse, no poder dos cavalos, no poder da grandeza, das riquezas ou de uma terra próspera, mas nós sempre temos que estar olhando para o Senhor. Então que Deus vai mostrar que toda a força, que todo o glamour que essas nações tiveram, até mesmo para oprimirem o povo de Deus, Deus, quando chegar com o juízo dele, é ele que vai fazer essas nações caírem. Então, acerca do Egito, ele diz: esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemis, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem, passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta com o Nilo, com os rios das águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Ataque, cavalos, avance, carros de guerra, marche em frente, guerreiros. Homens da Etiópia e da Líbia, que levam escudos, homem da Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, o Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança, para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue.
porque o soberano, Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação, os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou, noutro guerreiro, e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito e proclamem-no em Migdol. Proclamem-no também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Por que o deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros, e eles dizem: levantem-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Ele virá como o Tabor entre os montes, como o Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Os mercenários e em suas fileiras são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão sua posição, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados, como homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor. Por mais densa que seja, são mais que gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus dos Tebas, castigarei Amon, Deus de Tebas, o Faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no Faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não serei severo demais. Sim, começando hoje com essa palavra ao Egito, nós vamos ver até o final agora do livro do profeta Jeremias, mensagens de julgamento sobre nações. Na verdade, o Senhor julgando o orgulho e a soberba desses povos que escolheram viver distantes do Senhor. Mas isso também significa, por outro lado, restauração àqueles que confiam no Senhor. Assim como o Senhor prometeu a Baruque, que foi um assistente para Jeremias, que onde quer que ele fosse, ele viveria, independente de onde ele se estabelecesse, ele seria abençoado. O Senhor também promete que aqueles que estão confiando na sua própria força, que estão vivendo distantes do Senhor, onde quer que eles fossem, eles seriam destruídos e experimentariam sofrimento e más consequências das suas maldades. Então nós queremos agora orar por você e pela sua família. Vamos apresentar nossos filhos, nossos netos, que a escolha do nosso coração seja a fé no Senhor. Amém. Não aquilo que parece bonito aos nossos olhos, mas sim confiar nas palavras de Deus, porque Ele é fiel. Amém. Que o Espírito Obrigada, Santo Senhor. está falando ao seu coração.
Pai, obrigado pela Sim, sua Senhor. palavra que nos alerta a fazermos boas escolhas hoje, especialmente a confiarmos no Senhor e não confiarmos naquilo que os nossos olhos percebem de belo, aquilo que as nossas mentes pensam que podem realizar com a nossa própria inteligência ou com a influência dos nossos relacionamentos. Pai, ajuda-nos a cada dia nos voltarmos mais e mais para o Senhor, Sim, meu rendermos Pai. nossos corações diante do Senhor, clamarmos ao Senhor por ouvidos para ouvir as suas palavras, olhos para ver o agir do Senhor, percebermos as tuas prioridades e Amém, termos um Senhor, que coração assim com seja. entendimento e sabedoria para obedecermos as tuas palavras. Oramos assim também pelos nossos filhos, aqueles que têm os seus netos, cada nome, Pai, que é mencionado agora em oração e cada causa que é colocada diante do Senhor, eu e Rafa pedimos pela sua misericórdia e graça, que o Senhor contemple e que o Senhor venha cumprir para conosco Sim, o seu Pai, bom cumpra, propósito. Senhor, em nome de Livra-nos de Jesus, nós todo orgulho, precisamos de de Ti. todo o coração rebelde que quer se distanciar do Senhor e nos Sim, dê meu um Pai. coração, Pai, a cada dia, na dificuldade ou na prosperidade, um coração humilde diante do Senhor, Sim, Pai, um que coração se que não volte a se Ti. preocupe com nada, a não ser em buscar o Senhor e obedecer às suas preciosas palavras. Amém, meu Pai. Obrigado, Pai, pelo acesso que temos à Tua palavra, palavra que gera fé no nosso coração. Obrigado por podermos meditar nas Escrituras, capítulo por capítulo, vendo não apenas as boas promessas daqueles que vão confiar no Senhor, mas também vendo que o Senhor é severo, que o Senhor julgará todo ato de maldade, Sim, de meu Pai. injustiça e de mentira, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra que recebemos de bom grado. Eu e a Rafa também oramos por essa pessoa que está conectada Recebe, conosco, Pai, cada uma pela sua delas, em família, nome de e Jesus. concordamos com todos os motivos de oração apresentados ao Senhor. Permita, Pai, que o Teu nome seja glorificado através Sim, da nossa Senhor, em história. nome de Jesus. Abençoa essa semana que iniciamos hoje. Nós oramos com fé e com ações de graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem uma Graças a segunda Deus. muito abençoada. Nós Assim amamos seja. vocês e que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos para Amém. ouvir a palavra de Deus e obedecer. Sim, Deus os abençoe e nós amamos muito vocês. Um abração.